Olá, pessoal! Então, vamos dar continuidade ao conteúdo do capítulo 5. Agora, nessa segunda aula, a gente vai continuar vendo o estudo dos gases. Na aula passada, a gente viu o que são as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, e a massa é uma delas, né? Das transformações gasosas, vimos a lei de Charles, Boyle-Mariotte e Gay-Lussac. Aonde? Na lei de Charles, a gente tem o volume constante, na lei de Boyle-Mariotte, temperatura constante, e lei de Charles e Gay-Lussac, pressão constante, tá? Vimos também alguns diagramas e a lei geral dos gases perfeitos. Bom, agora a gente vai definir um número que é muito importante, que é o número de Avogadro. Qual foi a descoberta importante que o Avogadro fez? Que gases com o mesmo volume e nas mesmas condições de temperatura e pressão, elas contêm o mesmo número de partículas. E esse número recebeu o nome de número de Avogadro. Então, Na é o número de Avogadro. Esse número significa a quantidade de partículas na quantidade de 1 mol. Então, o número de Avogadro é 6,023, ou aproximadamente 6 vezes 10 a 23 partículas por mol. Ou seja, em 1 mol existem 10 a 23 partículas. E o que é esse mol? O mol é uma unidade de quantidade de matéria. Ele recebe esse símbolozinho N minúsculo, tá? E a gente pode definir eles tanto em termo da massa e a massa molar, ou em relação ao número de partículas e o número de Avogadro. Então, veja, o número de mols pode ser tanto a massa de determinado gás dividido pela sua massa molar, em que massa molar é a quantidade de gramas por mol, ou também pela razão entre o número de partículas, N, e o número de Avogadro, N subscrito A, tá bom? Então, é assim que a gente define o número de mols. O que uma molécula diz para outra depois delas se colidirem? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Agora que nós conhecemos o que é o mol, a gente pode entender a equação de Clapeyron. Lembra que na aula passada a gente viu que πVT pó-voltó é uma constante? Então, P vezes V dividido por T é igual a uma constante R quando nós temos 1 mol. Ou seja, para 1 mol de partículas de um gás, a relação pressão vezes volume dividido por temperatura é igual a uma constante R, que é a constante universal dos gases ideais. Essa constante, nas unidades do Sistema Internacional, ela mede 8,31 joules por mol Kelvin. Se nós mudarmos alguma dessas unidades aqui, esse valor vai mudar, tá? Mas é só por uma questão de valores de unidades. Lá nas páginas 78 e 79 do livro, tem em outras unidades de medida o valor para essa constante. Então, agora a gente tem que PV igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante ideal dos gases e T é a temperatura absoluta, tá? Então, dependendo da unidade de medida aqui, a gente tem que usar as mesmas unidades. Como tudo aqui é no SI, então pressão tem que ser Pascal ou Newton por metro quadrado, volume tem que ser metro cúbico, aqui tem que ser mol, o R na joule mol por Kelvin e temperatura em Kelvin, ok? Então, essa é a equação de Clapeyron, muito importante essa equação. Prosseguindo aqui, vamos para a teoria cinética dos gases. Então, esse aqui é o mesmo do modelo do gás perfeito.
Então, a gente possui um gás que a gente considera ele perfeito. Ele tem um número muito grande de moléculas, todas em movimento aleatório, tá? Elas não se deformam, elas não têm dimensões apreciáveis, a gente considera então como pontos materiais, ou seja, seus tamanhos bem expressível. A gente considera que não há perca de energia nas colisões, então são colisões perfeitamente elásticas. Essas partículas têm a trajetória retilínea, porque não há forças de ação, não há forças de atração e repulsão entre elas, então não tem curvas. E daí, com esse modelo, a gente tem que a pressão exercida pelo gás vai ser 1/3 da massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo volume do gás, tá? Então, essa massa, ela é a massa do gás todo, não é de uma molécula. V é a velocidade média das moléculas, Vzinho, e o V maiúsculo, Vzão, é o volume, tá? A demonstração, ela foge um pouco do nosso escopo aqui, mas só a título de curiosidade, eu deixei um link para quem quiser dar uma olhadinha. Eu achei esse site melhor explicadinho. Bom, com isso, com essa pressão do gás, a gente vai determinar a sua energia cinética média. Então, olha só, a pressão exercida pelo gás tem o termo mv². Isso aqui nos lembra do quê? mv². Já viu mv² em algum lugar antes? Na expressão da energia cinética, né? A energia cinética média é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, veja, se eu isolar o mv² dessas duas expressões, aqui eu tenho que mv² é 3 vezes o volume vezes a pressão, e mv² também é igual a 2 vezes a energia cinética média. Então, combinando, a gente tem que a energia cinética média do gás vai ser 3 vezes pressão vezes volume dividido por 2. Mais pressão vezes volume nos remete à equação de Clapeyron, onde pressão vezes volume é o número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta. Então, a energia cinética média do gás vai ser 3/2 de nRT, tá? Então, dessa expressão clássica da mecânica newtoniana, usando a pressão exercida pelo gás e a equação de Clapeyron, a gente tem a expressão para a energia cinética média do gás, 3/2 de nRT. E se eu quiser saber a energia cinética média de uma partícula apenas? Bom, aí é simples. A gente pega a energia cinética média do gás e divide pelo número de partículas. Lembrando que a gente pode usar os termos número de mols e o número de Avogadro para reescrever esse número de moléculas. Então, olha só, o que a gente tem? A energia cinética média por partícula vai ser a energia cinética média do gás, que é 3/2 de nRT, dividido por 1 sobre N, dividido por N, que é o número de partículas. Vou reescrever esse N aqui, em termos do número de mols e do número de Avogadro. Então, a gente vai ter que a energia cinética média por partícula vai ser 1 sobre o número de Avogadro vezes o número de mols, 3/2 nRT. Então, a gente pode cancelar o número de mols, reorganizar essa expressão, e a gente tem que a energia cinética média de uma partícula do gás vai ser 3/2 da constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro vezes a temperatura absoluta. Só que a gente vai simplificar isso, por quê?
esse R dividido pelo número de Avogadro é o que a gente chama de constante de Boltzmann. A gente já viu ela antes. Então, a fórmula para a energia cinética média por partícula do gás vai ser simplesmente 3/2 de kBT, aonde Kb é a constante de Boltzmann, lembrando que T é sempre em Kelvin, é sempre a unidade de temperatura na escala Kelvin, ok? Então, aqui, energia cinética média por partícula do gás. Então, essas são expressões importantes da teoria cinética dos gases. Agora, vamos falar da mistura. Temos dois gases. Um está num volume A, é uma temperatura A, ele tem a sua pressão e o número de mols. Ele está vedado, mas eu posso abrir essa chavezinha aqui, onde a gente tem o gás aqui com outras características. Número de mols, pressão, volume e temperatura. Quando eu abrir a torneirinha, o que vai acontecer? Vou liberar o acesso ali e esses dois gases vão se misturar. Então, a gente vai ter agora o número de mols da mistura, a pressão da mistura, o volume da mistura e a temperatura da mistura. A gente sabe que o número de mols da mistura vai ser simplesmente a soma do número de mols do gás A, mais o número de mols do gás B. Lá da equação de Clapeyron, a gente pode pegar o PV igual a nRT e isolar o número de mols. Então, a gente tem essa relação aqui, tá? Aonde R é o mesmo, é uma constante, pode simplificar. Então, você tem o PVT da mistura, vai ser igual a PVTA mais PBVB sobre TB, tá? Isso aqui para a mistura do gás. Lembrando que isso aqui saiu do PV igual a nRT, equação de Clapeyron. E se esses gases estiverem à mesma temperatura e ocupar o mesmo volume, aí então a gente tem a lei de Dalton das pressões parciais, em que uma pressão parcial de um gás em uma mistura é aquela que o gás sozinho exerceria ocupando o mesmo volume e a mesma temperatura. Então, veja, se eu tenho aqui, nesse cubinho, um gás A, e se eu tenho o cubinho com o mesmo volume com um gás B, se eu colocar esses dois gases num cubinho que tem o mesmo tamanho que esses dois e manter a temperatura constante, sendo que os dois gases têm a mesma temperatura, então a gente tem que a pressão total vai ser simplesmente a soma das pressões que esses gases exerceriam sozinhos sobre esse cubinho. Então, a pressão total exercida por uma mistura gasosa é igual à soma das pressões parciais. Por que parcial, professora? Porque tem essa condição dessa pressão estar atuando no mesmo volume e não ter mudança de temperatura, tá? Então, aqui a gente termina o conteúdo do capítulo 5. O próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? Até mais!